Então, olá pessoal, eu sou Yasmin, eu sou enfermeira, é, vou dar aula para vocês de assistência de enfermagem. Eu sou graduada pela Universidade de Itaúna há 6 anos já, sou pós-graduada em terapia intensiva pela WPOS, tem uns 4 anos que eu finalizei essa pós já, 3 a 4 anos, e sou supervisora do CTI do Hospital Santa Lúcia, em Divinópolis, e do CTI geral, aqui no Hospital Manuel Gonçalves de Itaúna, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, tá bom? Pode entrar em contato comigo. Então, nós vamos ter aula de assistência de enfermagem. Vou apresentar para vocês o conteúdo programático da unidade, né, da unidade 1, que nós vamos começar. Nessa unidade nós vamos aprender sobre cuidado de enfermagem, cuidado integral, cuidado humanizado, acolhimento, admissão do paciente, evolução diária, registros de sinais vitais e de procedimentos e transferência interna e externa, e alta e óbito do paciente. Então, quando o paciente ele procura uma unidade, ele procura atendimento em algum lugar, seja hospital, clínica, posto de saúde ou qualquer outro estabelecimento que demande o cuidado de enfermagem, ele procura aquele atendimento por causa de alguma coisa, ele procura por um motivo, né? Ele não acorda um dia e fala assim, eu vou ali no hospital, né? Ele vai ali porque ele está com alguma demanda, ele está com algum problema que ele quer sanar esse problema. Esse atendimento consiste basicamente em proteção, reflexão, assistência, respeito, disponibilidade, dedicação, acolhimento, conhecimento técnico científico e bem-estar físico e mental. Então é isso que a gente tem que dar para o paciente, né? O profissional que recebe esse cliente, ele tem que estar apto a prestar essa assistência, mesmo em uma situação de crise, porque a gente não vai encontrar o paciente numa situação boa, se ele está ali procurando atendimento, seja no posto de saúde, seja no hospital, ele não está no melhor dia dele. Então a gente tem que estar apto e se sensibilizar com o sofrimento desse paciente, né? Por mais que às vezes para a gente pareça que é banal, para ele é ruim, porque a dor dói nele, né? Então a gente tem que estar ali para poder sanar essa dor. E pensando numa abordagem preventiva e na promoção de saúde. Essa disciplina que nós vamos começar hoje, ela tem como objetivo auxiliar o aprendizado das principais ações e procedimentos a serem realizados nas instituições que requerem cuidados de enfermagem, né? Principalmente hospitais, clínicas e instituições de longa permanência para idosos, né? Nós vamos abordar técnicas referentes aos procedimentos administrativos de enfermagem, tá? Nós vamos aprender a cuidar dessa papelada, tá? Então, unidade 1, procedimentos administrativos de enfermagem. Vamos falar aqui um pouquinho do cuidado de enfermagem, cuidado integral, cuidado humanizado e acolhimento. O cuidado é a característica principal da prática de enfermagem, né? A gente estuda para cuidar, né? Independente de qual nível, de como que é esse cuidado, a gente estuda para cuidar. Então isso provoca reflexões, pelo menos para mim, né? A gente pensa, eu penso, né? Como que deve ser esse cuidado, como que eu posso melhorar esse cuidado comigo e com o pessoal que trabalha comigo. A enfermagem, ela deve olhar o paciente como um todo. O paciente tem que chegar para mim e eu tenho que pensar nele como um todo. Eu não posso pensar só naquela queixa que ele tá falando para mim ali naquela hora. Eu tenho que olhar para ele como uma pessoa inteira, né? Sem fragmentar ele.
né, preocupando-se com a condição de vida, meio ambiente, meio em que ele vive, onde que ele trabalha, como que as suas relações interpessoais, porque tudo isso vai influenciar na saúde e na recuperação dele, né? O cuidado de enfermagem, ele se inicia quando esse paciente entra no hospital. Então ele entra, ele faz a ficha, então o nosso cuidado já começa ali. Que é um momento de acolhimento, é um momento que eu vou ouvir a queixa dele, que eu vou ver o que eu posso fazer por ele, né? Que eu vou entender por que ele está ali procurando aquele atendimento naquele dia. Quando esse acolhimento falha, então a gente passa para aquele doente, para aquele paciente, que ele está num ambiente hostil, que ninguém está nem aí para ele. E muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, essa imagem não vai conseguir mudar ao longo da internação dele. E isso atrapalha a relação profissional-paciente. Né? Às vezes a gente perde oportunidades, a gente perde como que conversa com o paciente, porque ele não vai te falar, se ele não confia em você, ele não vai te falar coisas pessoais dele, entende? Comportamentos como boa vontade, generosidade, escuta atenciosa, diálogo franco, responsabilidade consciente, isso são coisas essenciais para ter uma relação boa entre profissional e paciente, né? Por isso, é tão importante a humanização do cuidado. Né? O que é esse cuidado humanizado que tanto o povo fala? Né? Por que, que pensaram nisso? Né? Ao longo dos anos, teve muitos estudos que mostrou que a gente está esquecendo de tratar aquele cliente, aquele paciente, como um ser humano. A gente está colocando tanto no automático que a gente está esquecendo que a gente está tratando de outro ser humano que está ali no momento muito frágil dele. A gente está desumanizando, a gente conseguiu desumanizar a assistência. Por isso a criação do termo de humanização do cuidado, né? Para a gente poder pensar um pouquinho melhor nisso. Como que eu quero tratar outra pessoa? Será que se eu tivesse ali, eu ia gostar de ser tratado desse jeito? Né? Então acho que vale a pena pensar nisso. Eu citei essa definição, que eu acho que foi a definição mais ideal que eu achei, né, de cuidar. O que é o cuidar? Cuidar é usar da própria humanidade para assistir a do outro. Ver o paciente como um ser único, composto de corpo, mente, vontades e emoção, como um coração consciente que com seu espírito intui e comunga. Falamos, portanto, de seres pensantes, dotados de dignidade, a serem cuidados em sua totalidade. A recíproca é verdadeira quando o outro, em sua humanidade, cuida da minha. Então, a gente tem que, não digo se colocar no lugar do outro, porque eu acho que isso é muito particular, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho se a gente está fazendo bem para aquela pessoa, se eu estou dando o meu melhor para cuidar dele. Porque se eu não estiver fazendo isso, eu não estou fazendo certo. Admissão. O que é a admissão do paciente? O paciente chegou, fez a ficha e definiu para onde que ele vai, né? É aí que a gente vai admitir o paciente, né? É o processo que se dá ao recebimento do cliente em um estabelecimento ou setor, para receber cuidados de enfermagem ou tratamentos cirúrgicos e sua permanência no mesmo por determinado período. Então, o paciente chega no hospital, né? Vamos supor, ele chega no hospital e ele dá entrada, né? Vai fazer uma cirurgia letiva de apendicectomia. Então, ele vai ser encaminhado para o setor cirúrgico e dali a enfermagem vai receber, vai fazer todo o protocolo da instituição.
Importante, cada instituição, cada setor tem uma rotina diferente com relação aos procedimentos de admissão do paciente. Então, o paciente que vai ser admitido na pediatria vai ser diferente do processo de admissão do paciente que vai ser admitido no bloco cirúrgico ou do que vai ser admitido no CTI. Cada setor tem um processo diferente, tem uma rotina diferente. As condições são determinadas pelo estado geral do cliente no momento da admissão, podendo ou não estar em condições para responder à entrevista. Então, se eu preciso saber coisas desse paciente, ele não tem condições de me responder, quem vai me responder é quem está com ele, né? Familiar, amigo, quem for que esteja com ele. Né? Às vezes um profissional, se esse paciente vier de alguma instituição, se ele já for é, se ele já for paciente em outra instituição, então o profissional que está com ele vai me responder as perguntas que eu preciso saber. Então, qual que é o processo, né? O passo a passo de admissão. Eu vou receber o meu paciente o mais gentilmente possível, pensando sempre naquela ideia de humanizar o cuidado, de humanização. Vou me apresentar sempre, né? Sempre vou chegar ao paciente, vou falar com ele qual que é meu nome, qual que é minha função e o que eu vou fazer com ele. E vou relatar quem que é o responsável pelo setor naquele momento, né? Eu vou acompanhar o paciente e a família até o quarto, que a internação designou para ele. Vou avaliar a aparência geral do paciente, né? Ele chegou andando, ele chegou de cadeira de roda, ele chegou acamado de maca, ele está em uso de oxigênio ou não, ele está vestido ou não, ele tem alguma lesão, ele não tem. Então eu vou avaliar todo o paciente, né? Vou olhar como um todo. Vou avaliar a aparência psicológica do cliente e da família. Isso é muito importante. Observar também a linguagem, que é a linguagem não verbal, porque às vezes a gente aparentemente, né, tá super bem, mas a gente vê que o corpo mostra pra gente, né, se tá mesmo bem ou não. Então tem que observar a linguagem verbal e não verbal das relações, né, do paciente com a pessoa que está acompanhando ele. Checar a prescrição médica e iniciar o que for preciso. Então, o que eu vou fazer? Vou funcionar um acesso no meu paciente. Se ele tiver com dor, né, que eu vou perguntar para ele se ele está com dor. Se ele tiver, eu vou fazer alguma medicação que tiver prescrita para ele, para melhorar a dor dele, para depois a gente continuar o processo, né? Vou orientar o paciente quanto aos outros membros da equipe, né? Vou falar com ele que vai uma equipe nutricional, né, da copeira, vai lá levar o alimento para ele e para o familiar. Vou falar com ele que o médico vai olhar ele, né? Vou falar que a fisioterapia vai lá, né? A gente tem que dar essas informações, porque às vezes tem gente que vai internar que vai te relatar que nunca foi internado. Então é importante a gente colocar isso para o paciente para ele saber como que é a rotina. Promover a privacidade do paciente. Parece até bobo a gente falar isso, mas a gente esquece. A gente esquece que aquele paciente, a gente está acostumado a ver o paciente pelado, mas ele não está acostumado a se mostrar para outra pessoa, a deixar que outra pessoa veja ele, né, sem roupas. Então a gente tem que promover a privacidade dele. Ele tem condição de trocar de roupa sozinho, então a gente deixa ele trocar de roupa sozinho, né? Senão a gente tampa, fica só você e mais alguém, né, para poder te ajudar e né, dê privacidade a ele, né? Não tira mais privacidade dele do que já está sendo tirada. Verificar os sinais vitais e eu vou obter o histórico de enfermagem dele, vou obter a história de vida dele, né? Doenças passadas, né? Né, o que ele já tem, tipo, ele é hipertenso, ele é diabético, ele é cardiopata, né? A gente tem que saber o que ele, né, o que esse paciente tem, se ele é alérgico a alguma coisa. Isso tudo são informações muito importantes. Realizar avaliação física dos sistemas corporais apropriados,
Então, é que eu vou começar a examinar o meu paciente, né? E é aqui que eu vou relatar tudo que eu vejo, né? Se esse paciente ele tem alguma lesão, principalmente lesão, se ele tá é, se ele tá com pele íntegra, se não tá, né? Como que tá esse paciente, se ele queixa dor, aonde que ele queixa dor, se ele tem alguma cicatriz, né? A gente tem que relatar tudo isso. Instruir o cliente sobre a realização de procedimentos e exames. Dar ao cliente a chance de fazer perguntas sobre o tratamento e os procedimentos. Então, eu tenho que dar a chance para esse paciente ou para esse acompanhante, para ele me perguntar o que está acontecendo, porque às vezes a gente fala e eles não estão entendendo nada. Então a gente tem que perguntar se ele está entendendo, tem que dar uma chance para ele poder perguntar alguma coisa que ele queira. Com relação a instruir o cliente sobre a realização de procedimentos, fala tudo o que vai fazer com ele. Vai trocar a fralda, a gente chega e fala que vai trocar a fralda. Vai dar banho, chega e fala que vai dar banho. Vai funcionar acesso, vai fazer glicemia. Fala tudo, a gente tem que explicar tudo para o paciente, tá? É importante, é muito importante, tá? Relacionar e guardar roupas pessoais e outros objetos. Isso vai de acordo com a regra, né, a rotina de cada instituição, de cada setor. Porque vai ter setor que não vai ficar nada pessoal do paciente lá. Então, vai ter setor que vai ficar tudo e vai ter acompanhante junto. Então, isso vai depender de cada lugar que vocês forem trabalhar, de cada jeito que for o setor que vocês forem trabalhar. A gente vai ver se o paciente está confortável, se ele está numa posição boa, se está adequado. Vai levantar as grades, nunca deixa a grade abaixada, tá? Nunca, em hipótese alguma, a não ser que esse paciente seja, assim, muito consciente. E mesmo assim a gente orienta, fala que não é bom deixar a grade abaixada. E relata tudo. Tudo que a gente faz com o paciente, a gente relata, tá? Registrar o histórico, a avaliação concluída no formulário adequado, então vai ter a folhinha para vocês poderem colocar, o impresso, né, para vocês poderem registrar tudo isso e notificar o médico quanto à chegada do cliente e relatar algo de anormal que foi achado durante a avaliação inicial. Então, isso também depende de cada rotina, de cada hospital, de cada setor, mas se você achou alguma coisa de diferente, né? Tipo assim, alguma coisa que não deveria estar lá, que não é comum, né, de estar lá, a gente fala com o médico. Seja ligando, seja com o médico que está de plantão, né? Se for num CTI, tem médico de plantão 24 horas, então a gente avalia e fala com o médico. Se for no setor de internação, a gente evolui e passa para o médico assim que possível, tá? E começa a desenvolver o plano de cuidado de enfermagem e, gente, é muito importante, checa o cliente periodicamente e evolui. Tudo que você fizer com o paciente, você evolui. Por quê? Se não está evoluído, não foi feito, tá? É um respaldo que a gente tem de falar que foi feito, se está evoluído, foi feito, não tem o que discutir, tá? Evoluções diárias. O que são essas evoluções? São as anotações, né, da equipe de enfermagem com tudo o que acontece no paciente desde do período que ele está internado. Então, funcionou dreno, a enfermagem relata. Trocou o acesso, a enfermagem relata. O médico fulano de tal foi lá avaliar o paciente, a enfermagem relata. A gente relata tudo, tá? É importante que as informações sejam objetivas e precisas, tá? Então, assim, evitar ao máximo colocar muita coisa, né? A gente tem que ser mais objetivo possível e sem ter chance para ter uma ideia duplicada daquilo, né? Sem ter chance de ter dupla interpretação daquilo que a gente está escrevendo. Por isso que a gente tem que ser o mais objetivo, o mais preciso possível, tá?
Porque o prontuário é um documento, ele é um conjunto de documentos, independente da padronização da instituição, ele é um documento e ele serve para fins legais, né? Vocês já devem ter ouvido falar que o prontuário ele é do paciente. Então, a hora que o paciente quiser olhar aquele prontuário, eu tenho que deixar. Eu não posso deixar ele levar para casa, né? Ele tem que solicitar, aquela coisa toda. Mas a hora que ele quiser ver o prontuário, é dele. Ele tem direito nisso. Então, por isso que a gente tem que avaliar, tem que anotar, por isso a importância da gente fazer uma avaliação boa, uma avaliação, sim, chegou no plantão, vai lá, avalia o paciente, evolui, entendeu? Porque é respaldo nosso, sabe? E, e é respaldo nosso e é respaldo do paciente também, né? Para qualquer coisa que vier a acontecer com ele. Além disso tudo, o prontuário é um material de estudo e ensino também, né? Dependendo do hospital que vocês estiverem, é um material de ensino também, porque tem muito estudante, muito estagiário, né? Muito cheio de gente, o hospital é cheio de gente, né? De todo tipo. Então, recomendações para maior precisão no registro das informações. Registrar os dados sempre à caneta, sempre a caneta, nada de lápis, nem lapiseira, nem nada disso. Caneta, com letra legível, sem rasura, que a gente não rasura documento. Se você rasurar ele, você invalida o documento. E com a cor de tinta padronizada, né? A maioria das instituições, o padrão é azul dia, noite, vermelho. E evita deixar espaços em branco, né? Terminou de evoluir, faltou um pedacinho da linha, faz um tracinho e assina no final, tá? Sempre preencher corretamente o cabeçalho. É isso. Deu problema aqui. Então vamos continuar da onde a gente parou. Sempre preenche o cabeçalho corretamente, né? Não deixar de preencher o cabeçalho em hipótese alguma. Indicar o horário de cada anotação realizada, o horário fiel, fidedigno. Então, se você olhou os dados, os sinais vitais daquele paciente às 8 horas da manhã, você evolui que você olhou às 8 da manhã, tá? Isso é importante também, muito importante. Ler a anotação anterior antes de cada anotação nova. Por quê? Às vezes tem duplicidade. Eu vou escrever às 8, né? Vou relatar que eu olhei os sinais vitais às 8 da manhã. Mas daí eu lembrei de que eu tenho que fazer outra coisa em outro quarto. Aí eu volto para evoluir, mas eu não li de novo, eu vou evoluir às 8 horas de novo. Fica muito feio. Esteticamente fica muito feio. E sempre tem gente que olha o prontuário. Prontuário nunca a gente sempre pensa que é só a gente que lê evolução, não é. Passa N pessoas para ler aquela evolução. Então, quanto melhor ela ficar, melhor para a gente como profissional. Sempre evoluir logo após o cuidado com a hora exata da realização, identificando intercorrências, recebimentos de informação ou tomadas de conduta. Por exemplo, dei banho no paciente às 8h30 da manhã, né? Mas daí eu não evoluí. Aí, às 9 horas ele cai, só que eu não evolui o banho. E se a pessoa que tá lá no quarto quiser falar que ele caiu foi durante o banho, entendeu? Fica ruim pra gente, dá ruim pra gente. Então a gente sempre evolui certo na hora certa. Acabou de fazer, se der tempo, vai lá e evolui, tá? Informação, recebimento de informação. Às vezes você chega no quarto, a acompanhante, você pergunta, tá tudo bem, passou bem a noite e tal? Passou bem a noite, não teve nada e tal. Mas aí você volta lá 3 horas depois e ela lembra que o paciente teve um episódio de náusea à noite. Então, você vai lá e vai relatar que a acompanhante do paciente fulano de tal relatou que ele teve náuseas à noite, tá? Tomada de conduta. Às vezes o médico passa
e manda suspender algum remédio ou manda iniciar algum remédio, a gente evolui também. Checa na prescrição e evolui, tá? Evita palavras desnecessárias. É o famoso encher linguiça. A gente evita encher linguiça, não tem necessidade. A gente já escreve tanto. Então, quanto mais objetivo é aquela questão, seja objetivo, seja claro naquilo que você quer passar, não precisa de colocar palavras desnecessárias, de colocar coisas desnecessárias. Caso de erro, a gente não risca, não rabisca, não passa corretivo, né? Não cola folha em branco em cima para fingir que não aconteceu nada. A gente coloca a palavra digo, né? Vamos supor que eu quero evoluir, que o meu paciente, eu olhei sinais vitais do meu paciente às 8 horas da manhã e eu quero evoluir que ele está normocárdico, normotenso, daí eu vou lá e coloco da glicemia. Ele estava hiperglicêmico, mas sem querer eu escrevi que ele estava normoglicêmico. Então, o que eu vou fazer? Paciente normocárdico, com frequência cardíaca de 69, normotenso, com a pressão de 120 por 80 e normoglicêmico, ops, errei. Não rabisca, não joga fora, não tem necessidade. Põe vírgula, digo, vírgula de novo, paciente hiperglicêmico com uma glicemia de 189 mg/dl, tá? Entre vírgulas e continua a evolução normalmente, tá? Distinguir a anotação. Na anotação, a pessoa que transmite a informação. É o que eu falei mais um pouquinho antes, né? A pessoa, quem que está te dando informação? É a mãe desse paciente, é a esposa, é o filho? Quem que é? A gente anota quem está falando aquilo pra gente. Obedecer a sequência céfalo-caudal nas descrições, tá? Então, a gente, para ficar um negócio mais organizado, né? Que é a próxima coisa, organizar a anotação. Eu não posso começar evoluindo que o paciente está consciente, orientado em área ambiente, mas aí eu lembrei que ele tem uma ferida na sacral. Aí eu vou colocar lá assim, paciente apresenta lesão na sacral, grau 2, assim, e tal, tá usando a GE e paciente estável, paciente em uso de sonda nasoentérica com dieta, mas eu lembrei também que ele tem uma lesão no calcâneo. Aí eu vou colocar o paciente apresenta lesão no calcâneo direito e tal. Não, fica feio, fica muito feio. Então vamos organizar. Eu avalio o paciente de cima para baixo. Então a evolução minha, ela tem que começar assim também, ela tem que ter um roteiro, porque senão não fica bom. Utilizar em tempo para acrescentar informações que porventura tenham sido esquecidas, mas não quer dizer que a gente vai evoluir o paciente o plantão todo e se tiver intercorrência a gente coloca em tempo. Não, isso é errado. A gente vai colocar em tempo só quando a gente realmente esquecer, né? Vamos supor, o plantão tá tumultuadíssimo, né? Cheguei, já teve que subir paciente para o bloco, e chegou o paciente do bloco e aquela mexida toda, o plantão tá tumultuado. E a hora que eu consegui sentar para evoluir, eu evoluí das 7, que foi a admissão do paciente, eu evoluí das 8, que eu olhei os sinais vitais, mas o paciente foi para o raio-x às 9 horas, mas eu evoluí das 10 e esqueci que ele foi para o raio-x. Então, o que eu vou fazer? Vou terminar de evoluir às 10 horas do paciente, né? Que eu fiz medicação das 10 e tal. E depois eu vou colocar em tempo, 9 horas, paciente encaminhado ao setor de imagem para a realização de raio-x, tá? Sem problemas. Só não pode virar rotina. Só não pode ter muito em tempo, porque senão fica, esteticamente fica feio, tá? E assim, não dá uma aparência legal, né? Como que você vai apresentar uma evolução dessa para um auditor, por exemplo? Não fica bom. Ele vai pensar, meu, que profissional é esse? Não lembra de nada, entendeu?
não fica legal não. Então sempre, por isso que a gente sempre fala, terminou de fazer, vai lá e evolui, para não ter perigo. Mas tem dias que a gente sabe que não dá tempo, então a gente usa, né? A gente evolui quando dá. Utilizar a terminologia técnica adequada, evitando abreviaturas que não sejam padronizadas pela instituição. Então é lógico que a gente não vai colocar abreviar o também do jeito que a gente está acostumado a abreviar na mensagem de texto, né? No WhatsApp, a gente não vai fazer isso. A gente vai deixar essas abreviações só para o celular mesmo. A gente exemplos de abreviaturas, né, que a gente usa muito. Acesso venoso periférico, AVP. Isso é padrão em toda instituição que você for, né? Mas com o tempo a gente vai vendo, né? Tipo, acesso venoso central, AVC, né? Então é coisa que a gente já está acostumado. Evitar anotações que não fornecem informações relevantes ao tratamento do paciente. Que informações são essas? O paciente me falou que ele tem uma unha do dedão direito encravada. Isso não faz nenhum sentido, né? Então, a não ser que ele esteja lá internado para tratar dessa unha, eu não vou anotar isso. Não tem. Ele pode falar, eu vou escutar, vou dar atenção e tudo, mas eu não vou relatar, tá? Realizar os registros com frequência para evitar a aparência de abandono, que é aquilo que eu falei mais cedo também. Você vai ver o paciente às 7 horas, você não vai voltar lá meio-dia, você vai voltar antes. Você tem que relatar isso, né? Nunca fica mais de 2, 3 horas sem olhar como o paciente está, né? Que você pode ter uma surpresa não muito agradável, né? E assinar e informar o número de inscrição do Corém após cada anotação. Relator, carimba e assina. Relatou mais uma coisa? Carimba e assina, tá? Sempre. Isso tem que ser rotina. Registros de sinais vitais e procedimentos. Então, o prontuário possui formulários próprios para registro da equipe multiprofissional, né? O que são esses formulários? Cada lugar que vocês forem vai ter uma quantidade enorme de papel, né? E esses formulários, tem formulário para evolução médica, para evolução de enfermagem, para evolução de fisioterapia, para equipe de nutrição, tem papel para tudo, né? Então, a gente tem o nosso, né? Os registros de sinais vitais é documentado no prontuário, podendo estar inserido como dados ao longo de qualquer outra informação subjetiva ou objetiva, né? Então, eu fui lá, anotei, né, aferi os sinais vitais do meu paciente, aí eu vou, vamos supor que na instituição que você trabalhe, né, que eu trabalho, não tenha o lugar próprio para colocar, então eu vou anotar assim, 8 horas da manhã, encontra o paciente no leito, deitado, com frequência cardíaca de 70, com frequência respiratória de 12 incursões por minuto, saturação de 99% em ar ambiente, sem queixas no momento, tá? Isso é um relato de sinais vitais, ok? Como anotações narrativas de enfermagem, né? Ou na folha própria de anotação de sinais vitais. Por exemplo, se vocês forem trabalhar no CTI, vai ter o balanço hídrico, que é onde a gente anota sinais vitais com uma periodicidade maior do que no quarto, tá? Transferência interna e externa de pacientes. O que consiste nessa transferência? Às vezes, eu chego, vamos supor que eu estou trabalhando na clínica médica. Aí eu chego, né, admito o paciente e tal, aí chega no decorrer do plantão, vamos supor 4 horas da tarde, esse paciente piora, né? Esse paciente ele fica muito hipotenso, ele fica muito hipertenso, alguma coisa acontece que esse paciente piora. Então eu vou precisar transferir ele para o CTI, né? Um exemplo, né? Eu vou comunicar com o médico vai avaliar, vai pedir a vaga dele para o CTI aceitando esse paciente, o que a gente vai fazer? A gente, nesse caso aqui,
a gente vai ser a unidade expeditora. A gente vai mandar esse paciente para lá, a gente vai estar fornecendo esse paciente para a unidade receptora, que no caso do meu exemplo é o CTI. Né? Essas atividades consistem em: eu vou avaliar se esse paciente está estável para poder ir, para poder ser transportado de um lugar para o outro. Porque se ele não estiver estável, eu não posso fazer isso. Eu tenho que estabilizar o paciente primeiro, antes de andar com ele por dentro do hospital, né? Preparação do prontuário clínico. Eu não vou simplesmente juntar todos os papéis e mandar para lá. Eu vou organizar, vou mandar tudo organizadinho para lá, porque tem tempo para isso. O paciente já está sendo atendido, então eu tenho tempo para fazer isso. Transporte de medicamentos e suprimentos pessoais. Eu vou juntar tudo que é dele, tudo que está no leito dele, tudo que é, né, que é pertinente do paciente, que é de uso dele, e vou juntar num lugar, né? Ou vou entregar para a família, ou eu vou juntar e mandar junto com ele para a unidade de destino dele. E vou orientar a família e o paciente sobre o que está acontecendo com ele, né? Por exemplo, o paciente vai subir para o bloco, então eu tenho que falar com ele, vou falar: olha, seu João, a médica chamou o senhor para cirurgia, nós vamos preparar o senhor, vamos encaminhar para o bloco cirúrgico, tá? Pronto. É melhor do que chegar e falar: vamos, né? Vamos para onde? Então a gente tem que falar, tem que ter essa conversa de paciente, com família, com profissional, tem que ter uma relação boa. Tá aí a importância do acolhimento, né? Para manter uma relação boa entre profissional e, e, e equipe de enfermagem. E o transporte para a unidade de destino dele. Então, é importante, além disso tudo, a gente avaliar. O paciente vai precisar de maca, vai precisar de cadeira, vai precisar de oxigênio, não vai. O paciente está estável para poder ir sem monitorização, senão eu vou providenciar uma monitorização para ele que seja só de oxímetro, né? A gente vai avaliar o que esse paciente precisa para poder ir para essa outra unidade que ele está indo. E, muito importante, preservar a intimidade do paciente. Não vou deixar o paciente andar pelado pelo hospital, né? Não vou deixar ele pegar, o paciente é consciente, então ele vai andando para o bloco cirúrgico. Eu não vou deixar ele andando com a camisola aberta atrás, né? A gente vai preservar essa intimidade dele, tá? Os profissionais da unidade receptora, eles têm que saber todas as informações, ele tem que, né, tudo que foi feito naquele paciente, do dia que ele internou até aquele momento, né, até as 4 horas da tarde do dia 15 de novembro, que é a hora que ele vai descer para o CTI, né, por exemplo. A unidade do CTI, nesse caso, ele tem que saber tudo que foi feito nesse paciente, né, todo tipo de exame, resultado de exame. Por isso a importância do prontuário e a importância da passagem de plantão, né, que a gente chama de passagem de plantão. A enfermeira supervisor vai passar para o enfermeiro supervisor do setor de origem, vai passar para o enfermeiro supervisor do setor de destino desse paciente, tudo que aconteceu com ele durante a internação e o motivo que ele está descendo, né? Para poder dar continuidade no cuidado, né? Uma frase que todo mundo com certeza já ouviu: cuidado de enfermagem é continuidade, né? Às vezes não deu para fazer num dia, vai fazer no outro, não deu para fazer num plantão, vai fazer no outro, né? Por isso a gente tem que saber, por isso a importância da passagem de plantão, né? De você saber o que está acontecendo com aquele paciente. O cliente e os acompanhantes, eles devem ser informados dos procedimentos, a fim de diminuir a ansiedade, sensação de medo, né, do desconhecido. Às vezes a pessoa nunca foi internada na vida e vai sair de um setor de internação e vai para o CTI. O CTI é aquele CTI na cabeça dela, daquela pessoa, ele nunca mais vai ver o familiar dele vivo, porque é isso que eles mostram pra gente em filme, novela, em tudo, que o CTI é o pior lugar para se estar dentro do hospital, entendeu? A gente vê muito isso. Então, a gente tem que conversar,
ouvir os medos daquele paciente, daquela familiar, para poder diminuir a ansiedade. É bom, né? Às vezes a gente até gosta de conversar com as familiares. É importante isso, até para poder manter aquela relação, né, entre paciente e profissional, aquela relação boa que está sendo construída, que é importante, né, que foi falado no início da aula. A gente tem que manter ela, principalmente em momentos assim. É em momentos assim que a gente conquista o paciente, o familiar, né? Que ele não vai esquecer de você nunca mais. Os cuidados do paciente durante o trajeto são de responsabilidade do profissional que estava responsável pelo seu cuidado. Então, se o paciente estava no quarto 301, a enfermeira do quarto 301 era a Maria. Então, a Maria vai estar responsável pelo cuidado desse paciente até na hora que ele for entregue ao setor de destino dele, bloco cirúrgico, por exemplo. Entregou o paciente, passou o plantão para o bloco, aí o paciente passa a ser responsabilidade da enfermeira que recebeu o paciente no bloco, tá? A transferência externa do paciente é um pouquinho mais complicada, porque envolve a alta de uma instituição e a admissão em outra, sem a estada em casa entre essas internações. E geralmente essa transferência externa costuma ser, né, não é via de regra, mas costuma ser porque o paciente piorou. Então, além de ter essa coisa, né, essa maior complexidade, ainda tem o agravante do paciente, às vezes, ser um paciente mais complicado. Então, é um pouquinho mais burocrática, vamos dizer assim. A situação ocorre quando acontece uma piora do quadro do paciente e ele necessita de um atendimento mais especializado, que às vezes o lugar que ele está internado não tem. Então, ele precisa ir para um lugar que tem esse atendimento que ele necessita. O enfermeiro conduz todo o processo de alta e admissão entre as instituições, tá? Então, cuidados de enfermagem para o paciente que vai ser transferido, né, entre uma instituição e outra, externa, né, uma transferência externa. O que eu vou fazer? Vou conversar com o paciente, vou conversar com familiares sobre a necessidade dessa transferência. Vou comunicar a instituição de destino, conferir se a vaga está lá, se a vaga é dele mesmo, né? E vou comunicar como que esse paciente está, para que eles se preparem para a chegada dele. Vou fazer um xerox de todo o prontuário dele, porque o prontuário original fica na instituição de origem, né? Vai para lá só o xerox. Vou oferecer um resumo clínico escrito, o médico faz, né? E a gente também costuma fazer um resumo clínico escrito, porque às vezes eu passo o meu plantão daquele paciente, eu passo aquele paciente para um enfermeiro, mas nesse meio tempo tem uma troca de plantão e aquele enfermeiro que recebeu as minhas informações esquece de alguma informação muito importante. Então eu vou escrever, vou fazer um relatório por escrito, com o sumário de cuidados prestados, né? O que fez, que dia, qual foi o resultado, e vou anexar todos os laudos possíveis, né, de exames que tenham sido feitos, de tudo que foi feito nele, né, durante a internação. Coletar todos os pertences do paciente. Coletou, guardou, dá uma conferida, se foi tudo mesmo, se não ficou nada para trás, tá? Acompanhar os profissionais médicos da emergência até o quarto, auxiliar na transferência do cliente para a maca e entregar os envelopes, o envelope lacrado para a equipe de transporte, que essa equipe de transporte vai mandar, vai encaminhar junto ao paciente para o hospital de destino. E completar o prontuário original com o horário e as condições em que o cliente foi transferido. Né? Esse cliente foi transferido como? Como que ele saiu do hospital naquele momento, né? Eu vou anotar tudo isso. Aí, o nosso paciente ele não foi transferido, ele teve alta. O que é a alta?
é quando todo o tratamento do cliente é finalizado por parte da instituição. Então, ele foi lá, fez uma apendicectomia, deu tudo certo, ele está de alta, né? Essa alta ela é determinada pelo médico. Quem dá a alta para o paciente é o médico, tá? A gente só organiza, mas quem define o paciente vai de alta tal dia é o médico. As preparações para a alta começam assim que o cliente interna no hospital. Todos os clientes precisam do planejamento da alta, com o objetivo de orientar e treinar o cliente para o autocuidado, além de treinar e preparar os familiares quanto à necessidade e responsabilidade com relação ao quadro do paciente. Às vezes, o paciente que entrou no hospital não vai sair na mesma condição que ele entrou, né? Às vezes vai sair traqueostomizado, às vezes vai sair com alguma sonda, com alguma condição que ele não tinha quando ele entrou. E para nós é normal, mas para a família não é. Então a família tem que saber como que vai cuidar, quais as intercorrências que pode ter, o que pode acontecer com aquela sonda, né? Um exemplo. Óbito, o paciente pode sair de óbito? Pode, né? Infelizmente, é uma coisa que acontece. Quem constata o óbito é só o médico. Ele é o único profissional responsável legal para constatar o óbito de um paciente. Ele constatou, o paciente parou, fez tudo que ele achava que devia fazer. Não deu certo, vai constatar o óbito. Qual que é o próximo passo? Preencher o atestado de óbito, que é um documento legal que atesta a morte. Todo mundo vai ter um atestado de óbito um dia, né? Fatalidades da vida. Nele estão incluídas informações da causa da morte e a assinatura do médico que constatou. São encaminhados pelo agente funerário às autoridades competentes e utilizados em estatísticas de mortalidade, né? Então, obrigada pela atenção. Vou deixar alguns exercícios para vocês me entregarem na segunda-feira, né? Pode deixar na escola, na escola, na segunda-feira, que eu vou recolher e vou corrigir, depois vou lançar as notas, tá bom? Vou deixar aí um tempinho para vocês poderem copiar, né? São exercícios que eu achei bem tranquilo. Tá? Qualquer dúvida também, né, falando novamente, estou à disposição para sanar alguma dúvida que vocês tiverem durante a realização do exercício, tá? Então é isso. Fim da aula. Muito obrigada pela atenção.